Salve, galera, seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Muito bom receber você aqui no nosso programa. Você que já é um inscrito, chegamos aí na marca de 12.800 inscritos no nosso canal no YouTube. Bem pertinho aí, rumo a 13 mil inscritos. E você também pode seguir a gente no Instagram, @noar_pdc, acompanhar todas as novidades também na palma da sua mão. E o Noar Podcast disponível também no TikTok, Spotify, você pode acompanhar a gente por lá, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte aqui, é de graça, beleza? E deixa seu like também, que cada like conta muito e ajuda o YouTube a distribuir esse episódio para mais pessoas, e aí vai sair da bolha, outras pessoas conhecem. Isso daí é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui, que são novos, e aqueles que já acompanham o nosso trabalho já há bastante tempo. Muito obrigado. E hoje o episódio é muito legal, o podcast é sensacional, porque a gente sempre gosta de falar sobre saúde, bem-estar, falar sobre qualidade de vida, e para isso eu estou recebendo aqui pela terceira vez no nosso podcast, Dr. Saulo Castellani. Seja muito bem-vindo novamente ao Noar Podcast, meu amigo. Eu que agradeço mais um convite, é sempre um prazer estar aqui, vamos dizer, falando daquilo que um dia tocou meu coração como verdade e agora proclamar a verdade para as pessoas e fazerem elas entenderem que elas realmente podem viver uma vida saudável e bastante leve, nada com aquela dieta. É sempre um prazer para mim e o canal que vocês podem oferecer e me oferecem mais uma vez, eu agradeço de coração. Muito legal. E o Saulo tem uma história muito legal com a gente aqui do Noar, que a gente tá bem desde o comecinho da caminhada dele, principalmente no digital, né, cara? Sim, Então sim. é bem legal, e eu costumo dizer que Deus, ele une propósitos, né? Então é bem legal ter o Saulo aqui com a gente durante esse tempo todo, já o terceiro episódio falando sobre saúde, mas cada episódio a gente acaba trazendo um assunto novo dentro dessa área que é diversa, né? Com certeza. Se a gente tiver, vamos dizer assim, 100 encontros aqui em tempos diferentes, 100 vezes nós vamos falar de coisas novas, porque não é à toa que um profissional da área da saúde, todo profissional, ele tem que se manter atualizado, e a atualização de saúde ela acontece a cada segundo, onde um ser humano vive e reage sobre alguma coisa. Então, é alimento, é suplemento, é saúde, é remédio, é doença, é reação, é química, é física. A gente está sempre estudando sobre isso para levar para o ser humano, no conforto da casa dele, uma informação que pode mudar a vida de uma família. Excelente. Antes de a gente falar dos nossos patrocinadores e a gente começar o nosso bate-papo, cara, como que tá essa vida aí também de, além de ser uma pessoa que cuida das pessoas, também ter que conciliar isso com a internet, cara? De uma certa forma, é um blogueiro também, digamos assim, né? Porque você é um influenciador, influencia as pessoas também pela internet. Como que tá sendo essa experiência para você também de ter que compartilhar um pouco, pelo menos ali, da tua vida, do seu dia a dia, para outras pessoas que você talvez nem conheça, tá assistindo? Caiu a ficha para mim, foi mais ou menos no final do ano passado, quando eu fiquei uma semana normal, de um ser humano normal que sai do seu trabalho e que está em casa, e chega uma mensagem para você perguntando por que a foto do café da manhã não foi na história, como é que tá o dia e tal e tal. Ali eu tive uma breve noção de que as pessoas realmente acompanhavam a minha vida. E depois de alguns sucessos em relação a resultados de pacientes, né, que isso foi de forma exponencial, alcançando muitas pessoas hoje na internet e no próprio boca a boca mesmo. E, cara, esse ano, na academia, quando uma pessoa que eu nunca vi na minha vida bateu no meu e falou assim: você é aquele cara que fala de saúde no Instagram, não é? Ali eu tive uma noção que eu falei assim, realmente eu preciso ter mais responsabilidade, ainda mais com o que eu falo, com o que eu faço e com o que eu estudo, porque tem realmente pessoas que param a vida 1, 2, 3 minutos que seja para realmente
ouvir o que eu tenho para falar. Então, os meus atos como profissional, os meus atos como homem, os meus atos quanto ser humano, hoje ele é muito mais pensado e organizo o meu dia para que, como eu falo de saúde, isso não atrapalhe a minha saúde. E como eu estava falando aqui nos bastidores com você, isso já aconteceu. De eu perder o tino, de perder o tato, de falar assim, cara, eu tô vivendo muito aqui. Quantas vezes eu já me peguei falando assim, nossa, minha esposa tá aqui do meu lado e eu tô mexendo no celular. E quando isso acontece, é onde a gente tem que resetar e começar a equilibrar as coisas. Porque por mais que nós tenhamos essa responsabilidade, nós também somos seres humanos e estamos muito propensos ao erro. Verdade, verdade. Tem um vídeo muito enfático que eu vi recentemente também no próprio Instagram de uma criança chamando a atenção do pai pra brincar com ela e ele no celular, né? E aí a legenda era: se ele soubesse como que esse tempo vai passar rápido, ele largava esse celular agora. Porque é assim, né? O tempo de criança, a infância passa rápido demais, né, cara? E aí quando Sim. chega na fase da adolescência, você quer a atenção do teu filho e aí você pergunta por que que não tem. E isso é o que tem mais acontecido hoje, porque quando nós é, temos esse número abissal aí de crianças nascendo com vários espectros, Uhum, certo? Nós também temos crianças nascendo de forma natural e com saúde. uhum. Só que essas crianças com saúde estão crescendo um pouco desestruturadas mesmo. E isso se dá pelo mau gerenciamento do núcleo familiar. Porque hoje a globalização e o capitalismo onde a gente vive, longe de falar mal dessa forma de gerir uma nação, mas a mal interpretação do ser humano mediante essas duas frentes. Porque o ser humano acha que o ato de não fazer nada é ser um vagabundo. Uhum. Sendo que ele esqueceu que ele também tem que descansar, ele também tem tempo de família, ele não nasceu para trabalhar. Nós temos a noção de que temos que produzir, que temos que ganhar dinheiro, que temos que estudar, que temos que trabalhar, que tem que fazer aquilo. E quando a gente senta no sofá e olha para o seu esposo ou vê uma televisão, a gente fala assim, nossa, mas não estou fazendo nada, hein? Isso é um problema muito sério, porque é essa desestruturação familiar que está gerando a falta de carinho em casa. Aí as crianças crescem de forma sem amor, sem temer a lei. E isso acontece quando a família dentro de casa não consegue ter realmente o afeto ou uma família que nós chamamos que educa realmente a criança, né? A culpa não é da criança por si só ou do jovem por si só, mas ele não teve um exemplo em casa. Isso muito por conta da forma com que nós interpretamos o modelo de gestão de um país, né? Que é o capitalismo ali, a forma como que a globalização chegou na nossa vida e impactou diretamente. A gente não é uma máquina. Com certeza. Obviamente que não. Nós não nascemos para trabalhar. Existe uma grande diferença entre nascer para trabalhar e trabalhar para viver, e uma grande diferença entre viver e sobreviver. Hoje, o que eu mais vejo no consultório são pessoas vivendo para trabalhar e sobrevivendo. E como você vai amar assim? Como você vai ter tempo de qualidade? Não tem como. Como você vai sorrir? Não tem como. Aí você gera o estado de doença mundial. Perfeito. Galera, isso aqui só foi a introdução do podcast, hein? Muito bom. E com certeza o podcast hoje vai ser muito legal. Tem muitas coisas bacanas pra gente poder abordar na nossa conversa de hoje. Quero agradecer ao Plano SAF, grande parceiro aqui do nosso No Ar Podcast. O Plano SAF está completando 30 anos aqui na nossa região e todos os meses está rolando aí sorteios sensacionais. Você pode participar. Para participar é bem fácil, basta você pagar o seu carnê SAF em dia. Pagou em dia, vai ganhar seu número da sorte, vai concorrer a celular, notebook, muita coisa legal. E no final da promoção, em janeiro, tem um sorteio de um carro 0 km. Quem sabe você pode começar 2026 com um carro zero na garagem. Para participar, como eu disse, facinho, facinho. Paga seu carnê SAF em dia, pagou em dia, ganha o número da sorte e você vai estar concorrendo. Show de bola? Então, acesse o QR Code que vai estar passando na tela e confira as novidades. SAF Assistencial, há 30 anos cuidando de você. Também nosso grande parceiro é a Free Online, que está conectada em toda a nossa região, conectando todas as pessoas. Free Online disponível em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Moraes, Macuco,
Tem Free Online para você em toda a nossa região. Acessando o QR Code também que vai estar passando na tela, você confere todas as novidades que a Free Online tem para você, todos os planos disponíveis de internet e TV por assinatura. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Também nosso grande parceiro é a Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. A Soneca Home transforma casa em lar. É importante ter esse momento de descanso, como o Saulo falou aqui no início do nosso podcast. E para que a gente tenha um descanso completo, a gente também precisa ter móveis de qualidade, um bom sofá, um bom colchão, uma boa cama. E tudo isso você encontra também lá na Soneca Home, além de itens de decoração para deixar o seu lar muito bonito e harmonioso. Então aproveite, confira as novidades no Instagram, @SonecaHomeNF, faça uma visita e confira todas as novidades da Soneca Home para você lá em Nova Friburgo. Também o nosso grande parceiro que está começando hoje aqui com a gente no nosso No Ar Podcast é a Inove Cursos em Nova Friburgo. A Inove Cursos tem cursos para todas as áreas profissionalizantes. Tem barbeiro, manicure, pedicure, cabeleireira, design de sobrancelha, tem curso de informática também, uma grande variedade de cursos, uma escola de cursos completa para você, localizada ali perto do Colégio Nossa Senhora da Mercês, em Nova Friburgo. Então, confira as novidades no Instagram, que está aqui na tela também. Você pode escanear o QR Code e conferir todas as novidades. Gratidão a todos os parceiros aqui do No Ar Podcast pela confiança depositada aqui no nosso trabalho, beleza? Tamo junto e confira também todas as novidades do No Ar Podcast no Instagram, @noar_PDC. Saulo, agora começando o nosso bate-papo pra valer, cara, falando sobre saúde integrativa, falando sobre cuidado, bem-estar. Você ficou conhecido, né, na internet, como eu falei, e também conhecido pelos seus posicionamentos falando sobre cuidado também com o seu corpo, e utilizando o seu corpo como exemplo também. Conta um pouquinho pra gente, cara. Você falou sobre a dificuldade que é falar sobre e se cobrar em ter uma boa fala unindo com o seu exemplo. Fala um pouquinho também sobre o que a medicina integrativa, o que a saúde integrativa impactou no seu estar, cara, no seu bem-estar, na sua vida, no seu dia a dia mesmo. Você compartilha ali seu café da manhã, você compartilha sua rotina de exercícios, mas conta um pouquinho quem era o Saulo um pouquinho antes de conhecer a medicina integrativa e o que ela mudou na tua vida. É interessante essa pergunta que vai esclarecer muitas dúvidas que alguns ouvintes podem ter, tá? E que me mandam mensagem até hoje. Por que eu decidi estudar a saúde integrativa, né? Porque eu sou filho de uma mãe obesa, né? Minha mãe era bem obesa quando eu nasci. E como toda mãe obesa, teve um filho nascido de cesárea, onde o nascer de cesárea ele traz alguns benefícios para a mãe, comodidade para o filho também, né? Para zelar pela vida, porque a cesárea ela foi criada para salvar a vida da mãe ou da criança, não foi por um mero conforto da mãe. Eu não quero sentir dor, então vou ter. Não é assim. Hoje é empregado dessa forma e por isso muitas crianças também nascem com problemas. E eu tive que nascer porque minha mãe não aguentava ter um parto, né? Então, eu tive que nascer dessa forma e isso me privou do primeiro contato com o líquido intersticial ali da minha mãe, né? Que isso ia entrar pela minha boca ou nariz e ia formar a minha microbiota, o meu microbioma, porque esse líquido diretamente para o meu intestino. E essa era a minha primeira alimentação pós-gerado, vamos dizer assim, pós-nascido, que ia cair no meu estômago. E isso formaria todo o meu intestino. E não acontecendo isso, eu nasci uma pessoa com um sistema imunológico muito, muito, muito fraco. Então eu cresci uma criança fraca emocionalmente, dependente exclusivamente de afeto e de cuidados, né? Uma criança muito doente, mas uma criança dotada de um dom, né? Eu digo que futebol
Eu não precisava aprender muito, eu nasci com esse dom. Não que eu era um craque, mas eu não precisava fazer muita força para aprender como eu via meus amigos fazendo. Só que aquilo trazia um cargo na minha cabeça, porque jogava e ficava doente. Dor de garganta a todo momento. É, joguei bola em vários lugares, tentei jogar ser profissional, mas sempre muito apegado à família, morava no interior e não quis. Não quis. Aí vim, decidi estudar, eu era um bom aluno, gostava de estudar. E na faculdade, eu conheci um amigo meu que me apresentou a saúde integrativa e disse que isso era algo revolucionário. Na época eu não tinha dinheiro para investir no curso, mas do nada o dinheiro apareceu. E eu fiz. E a primeira aula do curso era... Primeira não, era a terceira aula do curso, ela falava sobre alimentação. E o cara falou, você sofre de sinusite, rinite, amidalite, que era o que eu tinha, ou otite, alguma doença pescoço-cabeça dessa forma? Falei, opa, eu tenho. Vamos lá. Olha, se você tem essas doenças, você vai ter que tirar esse alimento. Fica sem esse alimento 45 dias. Falei, nossa. Pô, meu pai trabalha na cooperativa. Meu pai trazia leite pra mim. Como assim o cara manda eu parar de tomar leite? Só que eu já estava tendo depressão. Eu tava, né? Pô, eu não podia tomar, uma chuva na cabeça. Pra jogar bola na chuva, eu não podia. Ficar doente. Não tenho nada a perder. Fiquei sem, cara. E não fiquei mais doente. Aí aquilo mexeu comigo. Porque palavras o vento leva. Agora, atos. É igual o Tomé, filho. Tomé precisou ver para crer. E dali para lá, ele acreditou piamente. E foi o que aconteceu comigo. Dali para lá, eu prometi para mim que eu ia ter que estudar mais daquilo ali. E pronto. Dali para cá, eu transformei o meu corpo. Parei de ter doença. E não quis mais jogar futebol, somente estudar. Só que entrou uma forma na minha cabeça de tipo assim, eu precisava competir. E a competição via de mim. O que era essa competição? Eu precisava parar de ser mimado. Não é que eu era rico, milionário. Eu nunca fui isso, mas nunca me faltou nada. Sabe? Então aquilo trazia em mim algo de... meio que de repugnância. Tanto que até hoje eu vejo uma mãe mimando um filho, eu tenho essa repugnância. Algo que eu tenho que tratar em mim ainda. Uhum. Porque eu sei o quanto isso destrói um filho. E eu sei que hoje eu sou fruto da saúde integrativa. Porque se eu não tivesse essa noção, eu não me trataria. E o que aconteceu? Dali para lá eu comecei a usar o meu corpo como laboratório. Porque uma das premissas da saúde integrativa é: antes de você cuidar de alguém, você tem que cuidar de você. E eu fui começar a conhecer o meu corpo. Então eu fiz treinos que muitas pessoas não faziam. Eu comecei a acordar em horas que ninguém acorda. Eu comecei a comer coisas que geralmente as pessoas não comiam. Tudo mediante ao estudo, antes de mandar alguém fazer. Sim. Depois eu me formei em outras especializações e comecei a atender clinicamente e começar essa abordagem. Só que até então eu cuidava de pessoas com problemas. Até que eu resolvi fazer uma tática no meu corpo de emagrecimento. Eu queria secar, vamos dizer assim, né, que a gente chama hoje, deixar os músculos mais à mostra. E eu fiz uma tática, vamos dizer assim, normal, e eu fui parar no hospital, né? Pegando dica de outras pessoas assim, tomei um chá, cara, e aquilo me fez mal, fui parar no hospital. Falei, não, isso não tá certo, tem que estudar mais a isso. Estudei e fui compilando o meu modo de emagrecer até quando eu consegui. E depois daí, irmão, eu vi no meu corpo uma máquina. Eu vi que tudo que eu conseguia fazer, eu conseguia fazer no meu corpo. Eu comecei aí voltou uns campeonatos lá na minha cidade de jogar futebol. Eu gostava, né? Gosto ainda. Comecei a jogar e comecei a proporcionar ao meu corpo uma resistência, uma força que eu achava que não era possível.
Quando eu falei um dia pro meu treinador, eu falei, eu vou jogar com 1,73 m e com mais de 80 quilos. Saulo, você vai se machucar. Eu falei, eu não vou me machucar. Saulo, você vai... Não vou. E eu joguei. E nós fomos campeões daquele campeonato. E eu vi no meu corpo uma capacidade incrível. Meu psicológico estava inabalável. Eu consegui juntar a minha força mental com a minha força física e, junto com a minha equipe, consegui aquele título. Dali em diante, eu vi que meu corpo conseguia fazer muita coisa. E eu comecei a conversar comigo mesmo. O que é isso? É voltar para dentro de si. É entender de dentro para fora como aquilo aconteceu. E a descoberta de ser sensível é diferente de ser frágil. Eu fui sensível ao ponto de conseguir identificar em mim, através dos estudos e da análise em mim próprio, atitudes que poderiam mudar a vida de outras pessoas. E desde então, eu comecei a pesquisar mais sobre e entendi muito sobre o corpo do ser humano e até hoje atuo com essa vertente. E a cereja do bolo foi esse ano. Esse ano, quis Deus que eu jogasse mais uma final contra Bom Jardim, né? E eu, no meio do campeonato, até me arrepio falando isso, eu sofri uma ruptura parcial do ligamento, com mais de 80% do meu ligamento foi rompido no meio do campeonato. E desde então eu falei, não é pra jogar. Acabou. Só que eu continuei tratando, fisioterapia, só que eu não usei medicamento, usei só as práticas integrativas. E eu lembro até hoje, eu estava numa cafeteria com a minha esposa, tomando um café, e entra uma pessoa e fala, Saulo, você tem que jogar. Você tem 21 dias para jogar. Sabe quando você sabe que falta 21 dias, mas a sua mente não tinha... Cara, 21 dias é tempo pra caramba. Aí eu coloquei o negócio, e se eu conseguir? Pronto. Irmão, comecei um tratamento em mim, só de coisas naturais, cara. E eu tava lá, dia 17. Eu tava lá apto pra jogar. Quando eu entrei em campo, ninguém imaginava. Saulinho tá aí por causa da final, né? Ele é final e ele vai jogar. Ele vai ficar ali, mas não vai jogar. E eu joguei. E eu joguei 90 minutos. Uau. Joguei 90 minutos. Joguei sem sentir nada. Joguei correndo, não joguei travado. Joguei correndo. E ali eu tive a certeza. Eu falei, eu tenho algo que eu tenho que passar para as pessoas que é muito mais do que remédio. É algo, uma medicina que realmente cura. É uma medicina que realmente tem agora muito mais estudo científico e tem muito mais, vamos dizer assim, mais criatividade para cuidar do ser humano. Sai daquela tradicionalidade, toma um remedinho de tantas horas, quantos dias você vai melhorar? Não, existe mais. Agora a gente consegue passar a responsabilidade para a pessoa. E a própria pessoa, entendendo da doença, entendendo como funciona e como ela vai agir, ela tem a autonomia dela mesma poder trazer a cura para ela. É totalmente diferente. E foi essa a jornada. Ela ainda está sendo trilhada, mas várias cerejas têm sido colocadas e a última até então foi agora em agosto. Pô, legal, cara. É interessante você falar isso porque existe, então, dentro da saúde integrativa, uma busca pela cura, digamos assim, ou pelo menos uma qualidade de vida que a pessoa vai ter, né? E não somente fazer ali um tratamento para poder dar uma remediação e tudo mais. É interessante ver como que é mais a pessoa conhecer o próprio organismo, né? Ela poder ter uma autorresponsabilidade. Foi o que você falou. Toma tantas horas que você vai ficar legal. Parece ser muito fácil, né? E porque é cômodo. Para você ficar bom, é mais fácil você fazer aquilo que o médico pede, que é tomar um remédio, ou você realizar uma ação de se cuidar. É muito mais fácil tomar um remédio. Só que o ato de tomar o remédio, ele tira
outras vertentes que poderiam te dar a cura de maneira mais rápida. Entendi. E o ato de remediar, ele traz em si uma carga tóxica, porque é um medicamento que foi criado na forma industrial, né? Uhum. E a indústria, ela não pega somente a matéria-prima para ser usada como benefício do ser humano. Existem outros aditivos químicos que têm que ser postos ali para a própria droga conseguir ficar ali por algum tempo. E essas drogas que são vendidas aí, as drogas que eu falo, os medicamentos, né? Que a gente que é da área da saúde, a gente tem esse vício de falar droga, né? Mas é normal, é um medicamento. A médio e longo prazo isso traz problemas, é o que nós vemos hoje. Agora, na saúde integrativa, nós temos um olhar para a causa do problema. Porque quando você tem uma enxaqueca, certo? É um problema. Se você pegar um remédio e levar para a enxaqueca, um analgésico, um anti-inflamatório, seja lá qual for, você não está tratando a enxaqueca. Você está tratando o sintoma da enxaqueca, que é dor de cabeça. Agora, o que está causando a enxaqueca é o que tem que ser realmente curado. Porque se você tratar aquilo, a pessoa não vai ter mais enxaqueca. E é dessa forma que a saúde integrativa vê o problema. Por quê? A nossa consulta demora mais de 1 hora e 20 por conta disso. Nós temos que realmente investigar da onde está vindo. Não é simplesmente remediar o sintoma. É por isso que muitas das vezes as ações para tratar uma doença, ela é muito mais do que uma só vertente. Você vai fazer uma hidrocoloterapia, você vai passar um protocolo de aromaterapia, um protocolo de liberação miofacial, você vai fazer um protocolo de detoxificação, de desparasitação, e tudo isso não necessariamente vai ser você que vai fazer. Nós já sabemos hoje que um paciente que tem um estresse crônico, se ele não tiver ao lado dele um fisioterapeuta, um massoterapeuta, ele não vai conseguir se recuperar, porque o nosso estresse, ele cria o que nós chamamos de Tiger Point na nossa musculatura, onde fica concentrado aquelas toxinas ali e o nosso sistema linfático não consegue excretar aquelas toxinas. Então isso faz com que nosso corpo fique entupido, sabe? E as energias, o fluxo da nossa vida não flui. Entende? A mágica da saúde integrativa é entender o ser humano como um todo. Não é desmembrar o corpo. Estou falando para você. Um sintoma na cabeça que pode estar sendo acentuado por um músculo que está travado. Por um Tiger Point, quando você vai numa pessoa que faz uma massagem em você e ela relaxa o seu músculo, você fica mais leve. E isso você pode ter certeza. É uma das premissas para que você possa vir buscar a cura. Que interessante, cara. Então, pode ser que um ponto do teu corpo que esteja ali, de uma certa forma, travado, esteja impedindo de você ter um desenvolvimento e tudo mais. Cara, e isso é muito interessante você falar sobre isso, porque a gente não para muito para pensar, né? Não? A gente chama isso de reflexologia. Nós temos hoje no pé todos os pontos de reflexo em todos os órgãos do nosso corpo. Caramba. No nosso pé você consegue fazer uma massagem, uma aplicação de alguma coisa que vai diretamente no órgão. Sim, sim. Essa mudança de hábito, eu acredito que o mais difícil é o começo, né? Na sua vida, cara... Aí até trazendo o seu exemplo também. Você falou sobre, resolvi acordar mais cedo, resolvi começar. Até você utilizando você como exemplo mesmo de uma pessoa que tinha uma rotina toda desregulada, digamos assim, e começou a regular. Existe alguma dica que você dá para o pessoal que está assistindo a gente? Fala assim, poxa, eu quero mudar, mas me falta energia, me falta até às vezes disposição para começar. O que você traz de informação sobre esse primeiro passo que eu acredito que seja o mais difícil, cara? Porque a pessoa toma até consciência. Ela está escutando você falar aqui, pô, tomei consciência. Mas, às vezes, a pessoa... Hoje tem uma grande gama de pessoas que falta energia.
Até para dar o primeiro passo. Conscientização todos têm. Hoje, se você for numa civilização ribeirinha lá no Acre, você vai encontrar informação que o exercício físico é primordial para a saúde, vamos dizer assim. E usando o Acre como um exemplo, você já reparou que nós, mulheres, cuidamos sempre dos outros e deixamos a nossa saúde em segundo lugar? Então, o Outubro Rosa é um mês dedicado a gente, é um mês dedicado a gente se olhar. Em relação às mamas, é muito importante você fazer o autoexame, só que ele não substitui o colega médico, nem a sua consulta, nem o seu próprio exame de ultrassom ou mamografia. O autoexame, ele é importante exatamente para você detectar algum caroço, alguma secreção, alguma retração que esteja acontecendo na sua mama. Mas independente disso, é fundamental que uma vez no ano, pelo menos, você vá ao seu ginecologista, que vai fazer todos os exames, que vai solicitar exames fora, como a ultrassom e a mamografia, para realmente você ter fechado o cuidado com a sua saúde. Na Climed Serrana, nós temos excelentes profissionais ginecologistas que vão te atender e vão saber exatamente o que fazer com você. Se você tem que fazer um ultrassom, se você tem que fazer mamografia ou se você precisa fazer os 2 exames. E eles também estão disponíveis aqui na Climed. Aqui é uma clínica que a sua saúde está em primeiro lugar e em um só lugar. Basta você agendar a sua consulta e os seus exames aqui na Climed Serrana. Para tudo! Adivinha quem pode ganhar um carro novinho como esse? Você. Mas só se você tiver com seu plano SAF em dia. Então pega uma carona comigo que eu disse. O Grupo SAF está comemorando 30 anos e você ganha um presente. Pagou o carnê do SAF? Já tá participando. Todo mês paga com o número da sorte novo. Ou seja, mais chances de ganhar. E tem prêmio todo mês. Celular, TV, notebook e no final um carro zero. Não deixa essa chance escapar. Essa chave tá quase no seu bolso. O sorteio desse carro acontece em janeiro. Até lá! Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e new design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Um exemplo, eu vou dar o exemplo do Ramondino. Atual campeão Mr. Olímpia, que há 10 anos atrás ele começou a sua jornada. Sim. O que é um hábito?
O hábito é algo que você repete todos os dias, de maneira consciente ou inconsciente. Você tem hábitos saudáveis que você nem para imaginar. Ou você já parou para imaginar que você escova um dente? É verdade. É um hábito saudável. Só que o problema do hábito inconsciente é que a gente não torna ele um motivo de aplauso no nosso dia a dia. E qual que é a minha dica? A minha dica é ver o futuro. Porque se você tem real consciência que o exercício físico pode mudar a sua vida, quem você quer ser daqui a 10 anos? O Ramon Dino colocou na vida dele que ele queria ser o Mr. Olímpia, enquanto tudo e todos diziam ao contrário. Ele colocou na cabeça dele que ele seria. Eu te pergunto, você já se viu daqui a 10 anos? Essa pergunta pode ser para você. Você já se viu daqui a 10 anos? Aonde você vai estar, com quem que você vai estar, o que você vai estar fazendo? Porque se você não tiver essa noção, você não tem por que começar um hábito novo. Ou você vai começar como a maioria chega no meu consultório, com a faca no pescoço. Saulo, recebi um diagnóstico que se eu não mudar de vida, eu vou morrer. Entendeu? Então, o que mudou a minha vida? Foi a faca no pescoço. Eu estava ficando doente, depressivo, tive que mudar. Sim. Agora, como eu coloco os desafios na minha vida? Através do futuro. Eu paro, penso. Em algumas vezes eu estou orando, em outras vezes eu estou simplesmente mentalizando. Quem eu quero ser? O que eu vivo hoje, por exemplo, a minha vida de casado, a minha vida de estar atendendo inúmeras pessoas, de estar aqui podendo ensinar algumas pessoas, foi coisas que eu pedi há muito tempo atrás, que eu me vi fazendo. E quando eu falo me ver, a gente realmente se vê com a roupa que você quer estar, o lugar que você quer estar. Então é a visualização, porque uma pessoa que não tem capacidade de se ver no futuro, ela não vai ter energia para criar, ela não vai ter energia para fazer algo diferente. Vou dar um exemplo para você. Ontem, eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço, que era trabalhar, né, de 8 às 8 da noite. E eu poderia chegar em casa e comer às 8 horas da noite, mas eu atrapalharia meu sono. Hoje eu fiquei de ontem para hoje eu fiquei 20 horas sem comer. Nossa. 20 horas. Normal. Com fome, fiquei com fome na minha hora, porque eu brinco com o pessoal que eu sei a hora do dia. Porque eu sei meu relógio biológico. A hora que me der fome, eu falo assim, opa, é 11 horas da manhã. Pode ver que é 11 horas da manhã que eu tô com fome. Ou é 5 horas da tarde, tô com fome. Sim. Que é a hora que eu como. Mas eu fiquei 20 horas sem comer. E por que eu tô dizendo isso? Se eu não tivesse a consciência de que o jejum intermitente, que é uma prática que eu faço praticamente todo santo dia, era algo benéfico, e se eu soubesse, como eu sei, que isso vai me trazer benefício no futuro, eu não o faria. Eu comeria. Mas eu falei, poxa, Jesus me deu uma oportunidade de fazer um jejum dentro de um dia de trabalho. É essa sensibilidade que eu comecei a ter. Se você não olhar para o futuro, não se ver no futuro, muito provavelmente você vai continuar sentado, você vai continuar dizendo que precisa beber uma cerveja todo dia para relaxar, você vai continuar dizendo que sua esposa é pior que as outras mulheres que você vê na rua, você vai continuar dizendo que o treino do fulano é melhor que o seu, você vai continuar dando a desculpa que o seu bíceps não cresce porque ele está na academia melhor. Porque se você for bom em dar desculpas, cara, eu tenho certeza que você não é bom em nada. Sim. A dica que eu dou, para um pouco e pensa em você, como você quer estar em 5 anos. Mas, cara, não pensa abaixo. Tem que pensar realmente, cara. Cara, eu queria estar assim, assado. Traça metas. Eu ensino a fazer isso. Na minha consulta, todo mundo tem isso. Legal. Se ver, fazer, como fazer. É óbvio, quem vai traçar o plano é você. Né? Mas se olhar, se enxergar. Interessante. Esse é o ponto. Muito bom, cara. E a gente vive uma sociedade muito do imediato e isso impede as pessoas pensarem a longo prazo. O curto prazo é o que importa, né? O agora, é o estar bem agora, né? Porque é a recompensa. É recompensa. Vou dar um exemplo pra você. Amanhã Flamengo e Botafogo jogam.
Eu fiz um ato que minha esposa até riu. Ontem eu levantei da cadeira e falei, levanta. Levanta. O que foi, Saulo? Quarta-feira nós temos um compromisso marcado às 17h30 aqui em casa, no sofá da nossa casa. Falei, que isso, menino? Flamengo e Botafogo vão jogar. E nós vamos fazer um churrasco aqui. Uhum. Aí ela ficou assustada. E por que eu tô falando isso? O imediatismo. Pro agora. Pra daqui a pouco. Imagina se eu tivesse a falta de gestão do meu tempo ao ponto de eu não conseguir estar com minha esposa às 19 horas em casa. Sim. Eu estou contextualizando. Isso é importante porque se um dia eu não pensasse em casar, em viver com a minha esposa, em ter realmente um compromisso de se dar a minha vida para alguém, de encontrar nela o meu caminho de ir até o céu, eu nunca teria um momento imediato. Estou ansioso para ter esse momento com ela amanhã. Esse imediatismo, ele é virtuoso, que é quando você consegue entender, eu sonhei com isso. Eu não sonhei que na quarta-feira ia ter um jogo do Flamengo e Botafogo. Não, eu sonhei que eu ia ter momentos como esse com a minha esposa. E amanhã, quando eu estiver com ela nesse momento imediato que eu estou de ansiedade para esse momento, eu vou estar realizando algo que eu pensei, quando eu nem imaginava que ela seria minha esposa. O problema do imediatismo, como você bem relatou, é quando você distorce ou perde a capacidade da contemplação do tempo atual e vive o futuro. Por exemplo, um jovem que quer começar a faculdade hoje, mas já sofre com uma notícia que um governante deu que muito provavelmente não terá muitos empregos para essa área. Ô meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu comecei a estudar engenharia química porque eu queria ser rico. Eu queria dar um Corolla pro meu pai, eu lembro até hoje disso. Cheguei lá na faculdade de engenharia química, tomei cacetada lá. E eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Voltei para estudar frustrado farmácia, que era uma coisa que eu sempre almejava. E hoje eu sou muito mais feliz do que com certeza se eu tivesse continuado lá. Então, o imediatismo leva ao erro. Não tem conversa. Não tem conversa. É por isso que eu falo, se a gente tiver essa visão, esse olhar no futuro, cara, é algo muito mágico. É algo porque a energia que você concentra conjecturando e pensando aquilo te dá energia para você fazer. Ou você acha que agora, quando eu sair do podcast, vou na academia porque eu quero ficar forte amanhã. Não é isso, cara. Eu quero ficar forte, sabe por quê? Um dia meu filho vai nascer e ele vai tampar na corrida na frente. E eu vou falar assim, pode ficar tranquila, Brenda, eu vou atrás dele. Não é mais para o meu bíceps que vai crescer. Não, o jejum não é mais para emagrecer. É para uma forma de futuro. A autofagia do jejum, ela me proporciona um dia mais de vida. Essas 20 horas que eu fiquei sem comer ontem, é um dia que eu tenha mais de vida no futuro. Entende? Sim. É por isso que esse é um problema bem latente da nossa população, que infelizmente está nas mãos da mídia. E a mídia faz com que você seja imediato. Só que você nadar contra a maré é possível. Você só precisa de conhecimento. Conhecimento. Perfeito. Você falou sobre a questão de jejum, né? Sobre essa questão de ficar 20 horas de jejum realmente. Você fala sobre buscar a verdade, né? Conhecer a verdade. O que isso significa, cara? Tem a ver com essa questão mesmo de buscar olhar para os nossos antepassados? Porque se a gente olha para culturas mais antigas, eles praticam o jejum há muito tempo, né? Uhum. O que é, então, buscar a verdade?
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que eu falo, ela não é exclusiva da saúde integrativa. A verdade que eu falo é sempre Cristo. Tá. Se você estudar uma doença de um ser humano e for estudando, e for estudando, e for estudando, você volta em Cristo. Quer um exemplo? O ser humano é um emaranhado de tecidos. Sim. Esses tecidos, um emaranhado de células. De moléculas, melhor dizendo. E essas moléculas são formadas por células. Essas células são formadas por átomos. E esses átomos são formados por elétrons. E esses elétrons foram criados através da energia divina, aonde ele tocou o barro e deu a vida, o sopro da vida. Então, se você pegar e voltar, sempre você vai estar em Cristo. Então, essa verdade, vou dar um exemplo do jejum. Se você pegar a palavra jejum, ela aparece na Bíblia mais de 50 vezes. E já naquela época, o jejum já era um ato de penitência e de intimidade com Deus. Por quê? Quando você faz o jejum, você para de fazer aquilo que sua mente quer que você faça. E o que é inibir a sua vontade? É se abrir para a vontade de Deus. Porque quando você se cala, você automaticamente você cessa a sua vontade mundana. Então, quando você faz isso, você está mais íntimo de si. E quando você está mais íntimo de si, você se reconhece como um nada. E aí você busca alguém para realmente ser a base de tudo. Então, o jejum, antes de um emagrecimento, antes de uma arma para um emagrecimento, ela é uma arma para você descobrir quem você é realmente. Quantas pessoas que eu atendo hoje, que eu mando fazer jejum, têm a visão de um jejum burocrático? Vou ficar sem comer? Engraçado, né? Engraçado. Você não pode ficar sem comer. Não pode. Mas você já tentou um dia ficar sem comer? E não precisa ficar um dia sem comer. Tenta tirar uma alimentação do seu dia e ver como é que você fica. Porque todas essas pessoas que falam que um alcoólatra é viciado, ela é viciada na comida. Manda ela tirar a comida. Tem gente que fala que dá dor de cabeça, que fica de mau humor. Cara, a maioria das pessoas que vão julgar uma pessoa que usa droga, ela é viciada em uma coisa. Então, é muito interessante quando você julga quando o problema não é em você. O jejum, ele te liberta. Ele te liberta. Porque se uma pessoa falar pra você, ó, você vai ter que ficar sem treinar pra mim. Cara, se o cara falar que eu vou ficar sem treinar, eu fico muito mal. Muito mal. Mas eu faço. Então, cara, quando você começa a se entender, se ver em outro, vamos dizer assim, de outra forma, e você começa a agir de maneira diferente. Você já não mais vê as coisas como elas realmente são, como eu te falei. Você sai do analfabetismo funcional fisiológico, que é, por exemplo, o analfabetismo funcional é quando você lê alguma coisa e interpreta. Isso aí, né, é para português. Sim. Mas o analfabetismo funcional fisiológico é um termo que eu costumo falar com meus amigos da área profissional, é que quando você vê alguma coisa lá na saúde do cara, mas você não entende intrinsecamente. E quando você realiza o jejum, você vê uma pessoa que é diabética tipo 2 voltando aos quadros de glicose e hemoglobina glicada normal, de insulina restabelecida. Aí você fala, curou. O que aconteceu? Ela parou de comer. Parou de comer de noite. E aí? As pessoas não entendem que a nossa máquina é perfeita. Não entendem isso. E por que não entendem? Muitas das vezes não foi ensinado para elas, obviamente, tá? Mas não buscam entender, porque quando estão doentes, eles não querem saber o que aconteceu com eles. Eles querem saber o que o médico vai fazer para resolver o problema deles, mas voltam a viver da mesma forma. Sim. É essa a diferença, uma das diferenças que nós temos no nosso consultório. Se o cara chega para mim com diabetes tipo 2, primeiro você fala, ó, diabetes tipo 2 é isso aqui, nada de forma técnica, né? De forma bem limpa para o cara entender.
Ah, então, doutor, se eu fizer isso ou aquilo, aumenta a glicose. Aumenta, meu filho. Então, se eu não exercitar, então é isso. A pessoa sai de lá entendendo. Porque é muito normal as pessoas acharem que é o remédio que vai curar elas. É verdade. É como se o remédio desse uma autorização para ela fazer o que ela quisesse, né? É isso. Você continua a viver como você sempre viveu, só tem que tomar um remédio. Mas ela esqueceu que ela só tá nessa condição porque ela tá vivendo da forma que ela tá vivendo. Sim. E aí, nesse sentido, o remédio, ele diminui o sintoma, mas o problema na raiz continua aumentando. Muito bem, é isso. É isso. É por isso que eu não tiro o crédito de quem inventou os medicamentos. Esses caras são muito inteligentes. Porque olha o que eles conseguem fazer. Você imagina, cara, quantas pessoas, se hoje tomam um medicamento, aderissem novos hábitos? Quantas pessoas, quantos números abaixariam nessas doenças que cada dia surgem? Mas isso não é normal que aconteça, porque a informação ela é distribuída com muita facilidade, mas o conhecimento não. Sim. Sobre essa questão, cara, da própria medicina integrativa, a gente vê que existem ainda muito ceticismo em cima disso, né? Da algumas pessoas terem dúvidas sobre a eficácia. Poxa, será que o corpo realmente absorve suplemento? As pessoas, e hoje surgiu até alguns influenciadores, que se dizem influenciadores da ciência, dizendo que essas questões que envolvem a medicina integrativa, a saúde integrativa, muitas vezes não é real, né? Porque falta estudo científico, falta embasamento, que ainda parece muito papo de coach. O que você, como profissional da área, traz? Até para pessoas que talvez estejam assistindo o nosso podcast, que, poxa, gosta do assunto, mas ainda tem muita dúvida sobre a eficácia, ainda tem muito medo. O que você traz de informação sobre esse ceticismo? Como a indústria ganhou o povo do medicamento? Você tem um sintoma, dor de cabeça. A indústria veio, colocou a propaganda, você conheceu, entendeu que aquele comprimido está ligado a tratamento daquela dor e você busca um comércio que venda aquilo. Você vai à farmácia, chega na farmácia, compra aquele produto e toma. A dor passou. Tomé. Ele viu, acreditou e falou assim, ó, é verdade. Se eu tomar remédio, eu curo. E você imagina isso em grande escala. Hipertensão, glicose abaixando, tomando remédio, aquilo foi criando um círculo e propaganda, pum, virou um CD. Informação passando de pai para filho, filho de mãe para filho, foi. Disseminou, acreditou e é comprovado. Os remédios fazem efeito. Ponto. Já é uma verdade comprovada. Como que as pessoas hoje não acreditam, né? Tem esse ceticismo por conta da suplementação? Porque a suplementação, ela não é algo novo. O seu corpo sabe o que é o metilfolato. O seu corpo sabe o que é o metilcobalamina. Ele não age de maneira aguda, extrema, naquela hora, um mineral, uma vitamina. Não, porque é uma coisa normal do corpo. Agora, o remédio foi uma molécula criada para atuar naquele problema. Enquanto uma molécula que o seu corpo conhece, ela automaticamente, quando você ingere, ela vai ser absorvida. Então, por isso que a ação medicamentosa, ela ganhou o povo por conta do imediatismo da ação, porque ela age em questão de horas. Uma suplementação, ela age em questão de dias. Agora já é mais diferente, porque nós temos o advento da soroterapia, da reposição intramuscular, da ozonioterapia, da aromaterapia, né? Você quer um efeito rápido? Eu te convido. Você quer fazer uma prova de concurso, uma prova de faculdade? Compra um óleo essencial de orégano, pinga algumas gotinhas na mão e inala. Estudos mostram que sua capacidade cognitiva aumenta em mais de 70%. Atual, que é agora onde
a medicina holística, né, as práticas holísticas estão se encorpando, se preocupando com o que as pessoas querem. Elas querem imediatismo. Então você começa a usar de forma diferente. Se você ainda continuar a usar de forma oral, talvez vai ter um pouco mais de demora. Mas aí surgiu as formas, né, as vias de administração diferentes que podem levar à mesma eficácia. Você pega o chá de picão, né? Quando você dá um paracetamol para a criança, você tira a febre dela. Se você der um chá de picão, você faz a mesma atuação 2 vezes mais forte. Você vai ter que usar 4 comprimidos ou 4 gotas ou um xaropezinho de paracetamol, mas se você usar 2 vezes o chá de picão, você já tira a febre da criança ou do adulto. Então começou-se a procura de colocar algo mais rápido. E o porquê que é tão ceticismo? Porque é muito difícil você parar de usar aquilo que um dia você usou e já deu certo. É muito difícil você falar para uma pessoa assim, ó, para de usar a metformina. Porque se você só vai estar atuando no sintoma, você não vai tratar a causa. A pessoa não quer saber disso, ela quer saber que a glicose dela está baixa para ela poder fazer aquilo que ela gosta. Que aí você mexe com o imediato e com aquilo que é cultura. Como é que você vai falar para uma pessoa parar de comer um pão com pão de queijo lá em Minas Gerais? Mandando ela parar de tomar remédio. Ela encontrou no remédio o facilitador de continuar mantendo a cultura dela. Entende? Por isso é ceticismo. Porque o ceticismo, ele envolve a cultura também do paciente. Entendo. Você manda o paciente agir. E muita gente quer ficar na zona de conforto. No mesmo caso, por exemplo, de alguém que é intolerante à lactose, ela toma lá um Lactday lá. Isso. E aí ela pode tomar o leite, porque ela não vai ter o sintoma. Isso aí. Ai, boa. Você falou a frase perfeita, Thiago. Ela não terá o sintoma. Ela não terá o sintoma. A inflamação continua. A inflamação continua. E só vai chegar daqui um mês, uma semana, quando ela falar assim, nossa, eu tô constipado, eu não sei porquê. Eu tô com diarreia, não sei porquê. Eu tive crise de ansiedade, eu não sei porquê. Aí ele vai ter que tomar outro remédio para tratar esses outros e problemas. Ele não consegue linkar. Nossa. Que é o grande problema. Que quando a gente pega um paciente hoje e fala, esse problema aqui tá relacionado com a coisa que você fez semana passada. Tá. Então, nesse sentido, Saulo, me corrija se eu tô errado. As dores que nós sentimos é como se fosse um alerta do nosso corpo para dizer que algo está errado. Justamente. Então, quando a gente meio que dá uma anestesia nessa dor, o problema continua acontecendo. A gente tem ali o problema acontecendo, só que a gente perde a capacidade de sentir que está dando ruim. É justamente isso. Caramba. É por isso que, fazendo um comparativo com a febre, a saúde hoje ela quer acabar até com aquilo que o corpo faz de saudável. Certo. A febre ela só não é saudável a curto prazo para uma criança, porque você não consegue ler ou falar com a criança o que ela está sentindo. Agora, a febre em um jovem, e um adulto e um idoso é o maior remédio para combater uma infecção, porque o aumento da temperatura é justamente para matar o agente infeccioso. E se você não dá esse tempo para o corpo ter essa ação, você inibe a maior ação imunitária do seu corpo. A febre hoje virou um crime. E outra, pior, nós estamos tão frágeis que a gente não pode ficar meia hora com febre. E isso faz com que você use medicamentos. Porque a própria indústria da saúde não é que ela não sabe que a febre faz bem a curto prazo. Ela sabe, mas ela prefere vender. Sim. Por quê? Não é que ela também seja totalmente do mal, vamos dizer assim. Mas ela precisa do dinheiro. E o ser humano acredita que ela quer o mais rápido. Sim. Se ela pode ficar meia hora sofrendo de febre e depois de 1h30 ficar tá melhor, ela prefere tomar o remédio agora e ficar 20 minutos sem febre. Entende? Entendi. Esse aqui é um problema. Entendi. A gente está falando aqui sobre a suplementação, Saulo. E se a pessoa começa a suplementação, por exemplo, ela começou o atendimento contigo, você passou a suplementação.
mas ela não cuida da alimentação. Tem resultado? Não tem resultado? Qual é a deixa eu ver como que eu posso perguntar. Qual é a importância e qual o papel real da alimentação nesse processo aí de melhoria da saúde? Existe melhoras sim, tá? Porém, quando você não muda a alimentação e só suplementa, você só trocou o ato de tomar remédio para tomar suplementação. Porque você ainda está colocando na cápsula a função de realização da ação. Certo. Entende? Existem benefícios. Uma pessoa totalmente desequilibrada no seu plano alimentar diário, mas ela toma a suplementação que você passou, ela vai ter benefícios. Só que ela não vai estar se curando do problema, porque é a alimentação um dos principais pontos que nos levam a adoecer. Entende? Então é por isso que quando a gente passa a suplementação é para usar, é para fazer com que a terapia atue naquele problema do paciente. Porém, nós, antes de passar a suplementação, nós falamos tudo que o paciente tem que fazer e consertar no seu dia a dia para que, somado com a suplementação, aquilo consiga realmente levar você à cura do problema. E se você não for levado à cura, você vai ser encaminhado por um estado muito melhor do que você chegou. Entende? É por isso que o ato de trocar o medicamento pelo suplemento, eu também não sou muito a favor. Você vai trocar 6 por meia dúzia? Mas, Saulo, suplementação você diz que faz bem. Tá, faz bem. Mas se você vai gastar dinheiro da mesma forma. Entende? O que é para mudar não é somente a forma de cuidar a forma de tomar o remédio, um faz menos mal que o outro. Não, o que eu quero que mude é o seu hábito, que você tem que entender que é o seu hábito que te adoeceu e vai ser o seu hábito que vai te levar à cura. Excelente, porque muitas pessoas podem achar que só a suplementação e também vai resolver o problema dela, né? Ela não vai resolver, mas ela vai ajudar, eu não posso negar isso. Sim, mas para ter ali o resultado ideal, tem que ter essa mudança de mentalidade, né? E a mudança de vida por consequência, cara. Isso daí é sensacional. A gente tá falando sobre essa questão aí de suplementação, mudança de hábito, mudança de alimentação. Isso daí, cara, do seu tempo de experiência já. A pessoa que começa, por exemplo, qual a tendência dela manter isso? Porque a gente falou do primeiro passo e agora manter isso, né? É uma questão duradoura, de mudança de hábito, mudança de vida. E dentro da experiência que você tem, as pessoas podem ter algum momento que elas podem desanimar e falar assim, pô, não, eu vou chutar o balde mesmo e retornar ao que eu estava fazendo. Tem. A probabilidade dela manter é muito menor do que parece. Tá. Por quê? Estamos sujeitos a inúmeras, podemos dizer, ocasiões de problema na nossa vida. E hoje o ser humano, qualquer problema que acontece, ele se aflige muito. Então, às vezes, qualquer resultado que você obteve a médio e longo prazo pode ser jogado no lixo quando você vê uma influenciadora com um corpo melhor que o seu. Ela simplesmente pode fazer um story que em 3 meses ela conseguiu emagrecer 6 quilos e você está 1 ano e emagreceu 4. Certo. Aquilo para você pode ser desastroso. Você joga aquilo de tudo e às vezes até mentira. Entende? Às vezes você teve a perda do seu pai no meio de um processo de emagrecimento. Acabou. Joga de mão. Talvez você vai ter o nascimento do seu filho. E você vai dizer, não, mas agora eu tenho que cuidar do meu filho, não tenho mais tempo para mim. Né? E isso acontece muito no dia a dia do consultório. Mas o que eu percebo? Quais são as pessoas que mantêm aquilo que eu propus, né? Ou qual as pessoas...
Quem são essas pessoas que estão mantendo, que mudaram a vida? São aquelas pessoas que realmente têm algo a desbravar no futuro. São aquelas pessoas que, por mínimo que seja, ela já se viu em algum outro lugar. Eu tenho um propósito. A rasteira veio, me derrubou, o emprego veio, foi embora, a minha mulher veio e me largou, mas eu tô aqui. Eu tô ali, porque eu sei onde eu quero chegar. Vou pegar mais uma vez o exemplo do Ramon. O Ramon 2021, ele começa a sua trajetória no fisiculturismo. 2022 ele fica já em vice. 23 ele fica vice. De novo. 2024 ele fica em quarto. Era pra ele desistir, chefe. Era pra ele desistir, mas não. Ele persistiu. 2025 ele foi campeão. Sim. O fato de você saber onde você quer chegar é o que vai diferenciar você de um vencedor para um cara que inventa desculpa. Sabe por quê? A maioria das pessoas vai perder o pai. A maioria das pessoas vai ter uma pessoa que vai chifrar ele. A maioria das pessoas vai ter alguém que vai sacanear ele no futuro. A gente tá conversando aqui agora. Vai ter alguém da sua família que vai te sacanear. Mas o que vai diferenciar você de um vencedor para um cara que vai voltar para uma vida medíocre, que é o que eles querem, é a sua visão de futuro. Eu tava falando com um paciente ontem. Eu falei, irmão, você acha mesmo que uma pessoa que te conhece, nunca te viu caminhando, começar a te ver caminhando, 5 horas da manhã, 6 horas da tarde, nunca te viram. A hora que ela te ver já vão assustar. Se vê você estudando e se vê você indo para uma igreja, meu irmão, essa pessoa sabe que você é capaz de tudo. Sabe por quê? O que mais fácil você ver hoje é um homem empinando uma moto. Um homem pegando uma garrafa de bebida alcoólica e virando à noite. Um cara que fica brincando aí com coisas obscenas. Mas vê um homem que ajoelha para rezar. Vê um homem que tá andando aí, ó, tá procurando um lugar para ler um livro. Procura um homem que se disponibiliza a se doar para uma mulher. É difícil. Um cara que faz isso, o cara tá vendo o futuro, Thiago. É verdade. Essas são as pessoas que conseguem mudar de vida. A pessoa que quer mudar pro verão, ela vai conseguir. Só que nesse caminho, o que eu percebi? Eu era o facilitador do verão das pessoas. As pessoas me procuravam para emagrecer pro verão. Só que eu via que eu passava algo burocrático. Dava para elas o emagrecimento. Depois elas voltavam. Todas as minhas mentorias voltadas para emagrecimento, eu coloco agora um engrandecimento de vida. Para ver que naquele ato tem que ter algo futuro. Sim. Entendeu? Sim. É igual um paciente meu chegou para mim e falou assim, Saulo, tenho tempo não. Meu filho... Todo o meu tempo agora é pro meu filho. Falei, Tenho 3 horas pra ficar com meu filho só. 2 horas pra ficar com meu filho. Falei, tenho tempo pra mim mais não. Olha, rapaz. Você não tem tempo pra você não, cara? Tem não. Não tenho. Tenho que trabalhar o dia todo. O dia que eu não trabalho, tô ficando com meu filho. Falei, irmãozão, quantos anos você acha que você vai viver? Ah, Saulo, eu quero viver pelo menos até uns 70 anos, né? 80 anos, mais ou menos aí. Falei, beleza. E se eu te falar que desde 80 anos que você tem, você não terá. Ou seja, você vai ficar sem ver seu filho crescer, ter seus netos, porque você não está agindo agora para que você tenha vida no futuro. Como assim, Saulo? Rapaz, 30 minutos que você fica sem seu filho para cuidar da sua vida, para cuidar do seu bem-estar, é o que vai te proporcionar uma vida de 80 anos, cara. Ou você acha que uma vida de 3 horas que você tem dedicadas ao seu filho vai fazer com que você tenha 80 anos de vida? Saulo, mas eu sou um pai, eu não posso largar meu filho. Você não vai largar seu filho, você vai ter 30 minutos para você. Se você não tem como fazer algo para você cuidar do seu filho, você não vai ter tempo para você, cara. Você vai deixar seu filho sem você. Você vai morrer e seu filho vai continuar vivendo. Saulo, mas não é possível. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você não é capaz de ter atos de amor para você, como que você diz que você ama seu filho, rapaz?
como? Se você tá abrindo mão do seu futuro pra estar com ele agora. Meia hora. Meia hora é uma caminhada, você volta, você vai estar com seu filho. Meia hora você fica com o celular na mão e seu filho tá brincando, cara. Vai falar que é mentira? É muito difícil, cara, um cara que chega em casa, um pai que chega em casa e abraça o filho 3 horas sem mexer no celular. É difícil, Thiago. É claro que toda regra tem exceção, mas a maioria das pessoas se enquadra nessa regra. 30 minutos. Você não pode dizer que você não tem tempo pra você, porque se você não tiver tempo pra você, você não tem tempo pro seu filho. Qualidade de tempo. Porque você tá ali cansado, tá ali morto. Essa é a decisão, essa é a minha ilustração de tempo. Imediatismo. Ele quer ter o tempo agora, pra cuidar do filho agora. Tem que ter. Eu não tô mandando você parar de estar com ele 3 horas e ir pra academia, não. Eu tô falando pra você diminuir 2 horas e meia, pra você transformar essas 2 horas e meia em anos no futuro. Em anos no futuro. Porque senão você não vai ter. Não vai ter. E seu filho vai chorar a sua perda. Esse é que é o pior. Excelente. Até porque, muito provavelmente, antes da perda, ainda ele vai dar muito trabalho ao próprio filho. É óbvio. E sabe o que é o pior? Ele vai reclamar do filho que tem. Porque ele não tem energia e o filho quer ter energia. O filho vai querer brincar. É. E você não vai ter energia pra brincar com o seu filho. É verdade. Cara, eu falo com a minha esposa hoje. Falo com a minha esposa. Às vezes ela quer sair 5 horas da tarde. Eu falei, eu vou treinar. Saulo, pelo amor de Deus, eu vou treinar. Se eu não for treinar, se eu não tiver um ato de amor para comigo, eu não tenho como amar você, filha. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Certo. Que seja estudar, que seja uma caminhada, que seja uma oração. Vou ter tempo com você. Sim. Mas primeiro eu tenho que me abastecer primeiro para que eu possa transbordar esse amor em você. E as pessoas não querem ter esse tempo com elas. Não Sim. querem se conhecer, não querem voltar para dentro, não quer ver a sua cerne, não quer ver o seu íntimo. Sim, isso é verdade. Você falou sobre a questão do emagrecimento por verão, sobre emagrecer. Você tem alguns trabalhos voltados para isso, né? E eu vejo no seu perfil bastante foco em cima dessa área. Fala um pouquinho pra gente sobre a jornada do emagrecimento e também sobre o desafio verão, cara. O que eles são? Se é realmente algo que a pessoa vai dar pelo menos ali um pontapé inicial para ter algo maior. Conta um pouquinho qual é o objetivo desses projetos. Cara, a jornada do emagrecimento, ela teve 5 edições, tá? Onde eu pegava dentro da mentoria e passava técnicas únicas exclusivamente de emagrecimento para as pessoas e a gente tinha resultados maravilhosos em um mês. Porque aquilo que eu falei, a minha metodologia é baseada naquilo que eu estudei e naquilo que eu fiz no meu dia a dia. É o que eu aplico para as pessoas. O desafio verão foi algo pensado em um pouco numa estratégia que eu poderia levar as pessoas de maneira um pouco mais leve. Porque a jornada de emagrecimento ela é um mês, cara. Uhum. Não tem como você ter resultado em um mês, tipo assim, hoje eu vou comer isso aqui. Não, é um desafio, é ali, ó. O desafio verão já é algo mais premeditado. Nós começamos antes do verão, estamos escalonando, não tem nada de mirabolante de você ter que fazer aquele desafio naquela hora. Não. É algo mais contextualizado em transformar pessoas, muito mais do que para o verão. Certo. Porque você tem hábitos ali que você vai ter que realizar para que vai transformar você. E o ato de emagrecer, cara... a minha forma de visão de emagrecimento ela é muito diferente da tradicionalidade, porque nós visamos um emagrecimento com qualidade de vida. Nós, antes mesmo de promover a queima de gordura, propriamente dito, nós causamos uma restabilização do corpo do ser humano. Nós identificamos as necessidades que daquela pessoa tem. Por quê? Isso veio do meu erro. Eu fazia as pessoas emagrecerem, depois as pessoas estavam com ansiedade. Aí você via, nossa, tá faltando um pouco de neurotransmissor. Talvez aquela foi muito agressiva, ou talvez eu tinha que ter feito uma restabelecimento de algum nutriente ali para que ela pudesse realmente ficar
satisfeita não somente com o corpo, mas também com a mente dela. Então, toda essa carga de experiência que nós temos em outras edições está levando essas novas jornadas que vêm se apresentando de maneira muito mais efetiva. Então, blindando os alunos, né, os mentorandos de outras doutrinas, vamos dizer assim, e fazendo com que eles entendam que o emagrecimento perpassa a estética, ele vai além, ele vai buscando uma qualidade de vida, ele vai buscando mais tempo de vida e transformando a família. Porque cada membro de uma família que entra na jornada, ela espalha essa teia para os outros familiares. Então, por isso que é um projeto que me orgulha tanto e que nós temos resultados. Nós temos... quinta-feira nós vamos fazer 10 dias de desafio, já é o 10º dia, né? Eu tô no desafio também, eu tô fazendo com eles, né? Uhum. Eu já consegui perder 2 quilos, né? Mandei para eles ali, né? Eu cheguei de viagem com 82 na segunda, né? Cheguei a gente chegou, isso mesmo, a gente chegou segunda, nós começamos na segunda e agora vamos fazer 10 dias, eu já perdi 2 quilos e com certeza eles também já estão conseguindo os resultados deles também. Legal, cara. O que te motiva a estar sempre buscando estudar? O que está te motivando sempre se aperfeiçoar? O que te motiva estar ensinando as pessoas a ter uma qualidade de vida? Você falou muito sobre motivação, sobre ter o que você vai ser daqui 10 anos, né? O que você pode dizer da sua vida mesmo que te faz os olhos brilhar quando fala sobre saúde integrativa e ajudar outras pessoas? Oportunidade. Eu tive uma oportunidade, eu fui abençoado de ter pessoas ao meu redor que me proporcionaram esse tipo de conhecimento. E nada mais justo que eu possa, do que realmente eu consiga levar para essas pessoas o mínimo que seja. Que seja num vídeo, que seja num story, que seja num podcast, que seja numa conversa na rua, levar aquilo que mudou minha vida. Porque eu entendo que a vida do brasileiro ela é muito sofrida. Muito sofrida. E eu sei que ela pode melhorar com simples atos. Só que, infelizmente, na minha breve vida, eu vejo muitas pessoas sendo enganadas. Muitas. Vejo amigos meus sendo enganados a todo momento por ideias maléficas, né? Por teorias que realmente querem destruir o ser humano. E a minha empatia com o próximo me faz ter esse dever de estar todos os dias falando de saúde nas minhas redes sociais. Nada de maneira totalmente radical. Não. Eu já fui assim. Só que eu vejo que a radicalidade também tem um teor de divisão. E eu não quero dividir. Eu quero um povo que conheça, eu quero um povo que tenha suas particularidades. Por que não você não pode comer algo que contenha glúten se a sua sensibilidade é menor que a minha? Então por que você não pode comer um pouco de glúten? Por que aquele cara não pode tomar leite se ele tem uma vaca que não tem nenhum antibiótico e nada? Por que ele não pode tomar o leite? Ele não sente nada, ele não tem nenhuma doença. Uhum. Acabou essa ideia de extremismo, isso não cabe mais. Sim, até te atrapalhar um pouquinho o que você está falando, mas eu percebi que teve até pessoas que interagiram com você que quando você postou que você estava comendo alguma coisa fora da sua rotina, se assustou, né? Isso, porque as pessoas acham que realmente eu sou um alienígena, né? Né? As pessoas, o Saulo não come um hambúrguer. Vou dizer pra você, eu não gosto de hambúrguer. Não gosto de hambúrguer. Não me leva mal, gente. Que lá a gente chama de porcaria, né? Essas coisas que não são boas para a saúde. Das porcarias que me chamam a atenção de vontade de comer mesmo é broa e pizza. Tá. O hambúrguer, cara, como você vai falar que não vai comer se sua esposa fez pra você? Tem bom senso, né? É verdade. Tem que ter um bom senso. Mas eu comi. Não é uma coisa que eu digo pra você que é ruim, mas é uma coisa que eu não tenho vontade de comer. Sim. Só que as pessoas não entendem que em toda regra tem exceção. As pessoas acham que o problema está na cerveja. Gente, o problema não é a cerveja. Vou te dar um exemplo. Olha isso, olha isso. Um cara chega em casa, bate na mulher. Muito normal hoje, os machão, né? Os machão não encaram ninguém na rua mais. Não. Mas chega em casa e quer bater nas mulheres. Enfim. A polícia vai na casa do cara. O cara vai lá e fala o seguinte: olha, eu bati na minha mulher porque eu estava bêbado.
Beleza. O cara vai ser solto. Por que ele vai ser solto? Porque a culpa tá na fábrica de cerveja que produziu a bebida alcoólica? Não. É esse que é o problema. Você tá terceirizando um problema. O ato, se ele tá bêbado ou não, o problema não é a bebida alcoólica, filho. É igual uma faca. A faca que você usa pra cortar a carne do churrasco, e amanhã vai ter, tá? É a mesma que você usa pra matar uma pessoa. O problema não é a faca, é quem está agindo. E é esse o meu propósito. Liderar pessoas. Mostrar para as pessoas que elas podem. Como você mesmo falou, né? De ensinar as pessoas a falarem. A realmente a falar aquilo que elas entendem. Levar esse conhecimento para as pessoas é o meu dever. E não é um dever porque eu quero, não. Se perguntar se eu quero fazer isso, eu não quero. Mas é algo divino. Eu não tô aqui porque eu quero. Eu queria estar matando a bola no peito, saindo jogando futebol, cara. Queria estar lá estudando engenharia química, mas tudo aquilo que eu quis não foi. Aí aquilo que eu menos imaginava, eu tô aqui. Então, não tem um porquê meu, tem um porquê divino. E eu vou estar continuando aqui falando sempre. Legal. A diferença é justamente essa. Eu não vou parar. Essa é a diferença. Excelente. Excelente, cara. Muito bom mesmo. Isso daí é legal, cara, a gente entender o nosso propósito de vida, né, cara? Sem dúvida. E para você poder ter uma exceção, você precisa viver a regra, né? Não Sem tem como você falar que você tá vivendo. Ah, eu tive uma exceção aqui, mas o cara faz isso todo dia, já não é mais exceção. Então, mas é o que eu tô falando. As pessoas acham que o problema vai ser a cerveja. Não, O problema não é a cerveja, é a quantidade de vezes que você vai usar a cerveja. Sim. E é legal você também mostrar que às vezes você sai fora da rotina, né? Porque senão as pessoas realmente pensam que você é um extraterrestre. Cara, mas né? eu aprendi isso em todas as pessoas que me paravam na rua, que me mandavam mensagem e falavam assim, eu não tenho como eu queria me constar com você, mas eu não tenho disciplina pra isso. Mas por que não tem? Eu pensava, mas por que não tem? Uhum. Ah, mas você não vai deixar eu fazer aquilo? Eu falei, não, mas quem falou isso? Aí a minha esposa veio. Conheci minha esposa. Olha que legal. Essa aí nunca falei pra ninguém, não. A minha esposa me conheceu. Aí o que acontece? Teve um dia que eu tava na casa dela. Cara, não sei se era um sábado, se era domingo, não sei. De coração pra você. Eu falei, vou ali comprar uma cerveja pra mim. Só que, tipo assim, eu nem me liguei. Aí tá, a gente fez que. Eu tomei a cerveja, ela acho que fez uma carne pra mim, sei lá o que era. E no outro dia, ou na outra semana, não sei, ela falou assim, Saulo, eu achei que você era diferente. Como assim? Eu falei, não, cara, eu te conheço pelo Instagram e você nunca postou isso e tal, nunca vi você bebendo cerveja, nunca vi você fazendo essas coisas. Falei, é isso. Eu tô vivendo uma vida que eu não faço. Aí eu comecei a falar assim, não é isso que eu quero passar. Pra você ver. A minha esposa, quanto namorada, já me ensinou uma coisa que hoje eu pratico. Olha que legal. Então, tipo assim, hoje eu não vejo problema de postar uma foto de um hambúrguer, como postei no domingo, ou de tomar, sei lá. É muito difícil eu errar, tá, cara? É difícil mesmo, bem difícil. Mas, por exemplo, domingo eu chupei um picolé na Rua do Bom Jardim. Bem, entendeu? legal. Era um ato que talvez eu me esconderia pra fazer. Entendi. Entende? E que muitas pessoas escondem. Sim, não, isso é total, cara, isso é verdade. E você também, eu vi que quando você retornou da viagem de lua de mel, você também admitiu, olha, durante a lua de mel Sim. eu não me preocupei muito, não. Meu amigo, na lua de mel, eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver um único momento da minha vida, porque eu não vou casar mais. É verdade. Então eu só vou ter uma lua de mel. Eu falei, cara, eu vou viver aqui aquilo que eu tiver que viver. Então, eu não vou me privar. Não vou me privar de fazer certas coisas. Porque, ao contrário do que as pessoas acham, eu também gosto daquilo que elas gostam. Só que eu tenho noção, né? E quando eu falei que eu não ia me privar de nada, isso não significa, tchau, que eu errei em todas as refeições. Não. O significa o seguinte, se eu quisesse comer uma pizza na quarta-feira, eu ia comer. As minhas refeições sempre foram limpas. Eu só errava em uma parte do dia. Legal. Porque é o meu hábito. Entende? No domingo, cara, eu fui no horário do almoço da minha esposa, a gente foi no mercado comprar as coisas pro hambúrguer que ela queria fazer pra gente no final do dia.
E eu falei, Brenda, olha isso aqui. Era um biscoito palitinho, cara. Uhum. Daquela de criança, sabe? Aqueles, sei lá, como é que é o nome? Luke. Aham, sei. Meu amigo, eu falei, Brenda, isso é bom, né? Fala a verdade. Quanto tempo que eu não como um Luke? Anos da minha vida. Porque, por exemplo, eu sei. Eu tenho essa noção de, eu não... Tem coisas que eu lembro da minha infância que não me dá vontade de comer, como o Luke, mas eu sei que aquilo é gostoso. Por que eu sei que tem pessoas viciadas naquilo? Porque aquilo é bom pra caramba, mas aquilo não me dá vontade de comer. Entendi. Aquilo que me dá vontade de comer, Thiago, não tem problema nenhum. Legal. Não tem problema nenhum de comer. Só que eu tenho tempo. Eu tenho a hora certa de comer. Sim. Eu não sou aquele cara que vai comer sexta, sábado, domingo. Não. É igual amanhã. Eu falei que amanhã vai ter churrasco. Boa. As pessoas vão gostar dessa aqui. Gente, churrasco não é um problema. Não é uma refeição errada. Ela só é uma refeição errada quando ela é interpretada de forma errada. Porque o que é o churrasco? Carne na churrasqueira e sal grosso. Isso é churrasco. Agora, churrasco com pão, linguiça, asa de frango com tempero pronto, cerveja, isso já não é churrasco. Churrasco é carne com gordura ou sem no carvão. Se você comer isso 2, 3 vezes por semana, de noite ou de manhã, de dia, se você quiser, isso não é errado. Isso não é uma refeição errada. Pelo contrário, você vai estar colocando um sal de qualidade, que é um sal grosso, e comendo uma proteína de qualidade, que é a proteína da carne. O problema é a interpretação do brasileiro em querer que tudo fique mais gostoso do que já é. Entendi. É querer colocar um queijo. Aí É querer colocar um pão. cria um é molho isso de aí. mergulhar a carne dentro do molho. Isso. Entendi. Agora... Entendi. Amanhã, eu e minha esposa vamos ver o jogo do Flamengo e Botafogo comendo refeição saudável. Sei lá. As pessoas não... esse que é o problema. Tá vendo o problema da falta de informação? Sim. Tem gente que vai comer um churrasco 2 vezes por mês porque achando que faz mal. Faz mal esse tipo de churrasco. Sim. A gente tá chegando no final já do nosso podcast, passa rápido, mas você falou sobre informação. Você acha que aquele aviso que tá tendo nos rótulos, já tem um tempinho, tá ajudando? Alto em gordura saturada, alto em açúcar. Você acredita que o pessoal tá deixando de comprar ou tá ficando já com medo em ver aquele aviso nos rótulos das embalagens? Ou até agora você acha que não causou um impacto assim nas pessoas em a embalagem já mostrar que né? aquilo ali tá dando, porque vai dar problema um dia? Não, porque a campanha contra o cigarro ela é muito mais antiga do que isso e os números de fumantes não param de subir. Tá voltando de novo, né? Jovem fumando. Né? Que coisa triste. Então, você imagina, se num cigarro, que é algo que não é essencial à vida, as pessoas continuam aumentando o vício, imagine a comida, que é algo essencial à vida. É verdade. Não vai ter medo. Até porque, acabei de falar pra você, a maioria da população brasileira é analfabeta funcional. Ela vai estar escrito ali que é alta em açúcar, mas talvez ela nem sabe que é pra ela. Sim. Ela não entende. E você acha que... Você deve estar achando que isso é brincadeira. Mas não é, cara. Não, tem coisa, ô Thiago, que as pessoas não entendem. Não entendem. Eu tô falando que eu trabalho no interior. Eu trabalho no interior. Nós temos pessoas hoje que não sabem o próprio medicamento que toma. Só pega a receita. Se você pegar hoje e falar o que é... Se você for no interior onde a gente mora aqui, você fala o que é marketing para uma pessoa, a pessoa nunca vai achar que até você está xingando ela. Sim. Esses vídeos que a gente fica rindo, né, no TikTok ou em outras plataformas, o cara perguntou para ela o que é... Um vídeo antigão da creatina. Do creatina do whey, não sei. Sim. Lá no Nordeste, as pessoas... O que você faria com seu filho se começou a tomar whey protein, né? Que isso? Meu filho não usa isso, não. É que eu tô falando... Tem que ser preso, né? Que o pessoal... É essa sociedade que nós vivemos hoje, cara. Entendi. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Então, não vai ser um rótulo, né? Não vai ser. Vou falar um negócio pra você. Só para de comer se sair um bicho dali dentro, cara. Porque quantos escândalos já saíram dos mesmos medicamentos? Os vídeos estão aí. Você vê a Jujuba, que já foi... A Jujuba e aquela não pode falar a marca, né? Falei me esqueci. Aquela dos Fini ali, né? Aham.
Tem vídeo, a salsicha tem vídeo mostrando, tem trabalhadores que já trabalharam na empresa sofrendo processo porque falaram sobre aquilo e mesmo assim vendem. E mesmo assim as pessoas compram. Sim. Então, tipo assim, se você tem até isso, provas verídicas, as pessoas não conseguem acreditar, pô. É verdade. Ou acreditam, mas preferem, né? É mais confortável. É verdade. Saulo, que papo maneiro, cara. Obrigado aí. Espero que você tenha gostado também, que a gente conseguiu abordar tudo aí que a gente precisava falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre o seu trabalho também, que é excelente. E, inclusive, fala pra galera aí, cara, se o pessoal quiser fazer uma consulta com você, te conhecer, saber como que é o trabalho, conta pra gente como que faz. Convido de antes de você querer realmente marcar uma consulta, eu peço que você entre nas minhas redes sociais, veja realmente quem eu sou, né? Procure saber quem é o profissional que você vai querer entregar a sua vida. Olhe para a história dele, né? Entra lá nas minhas redes sociais, Saulo Castellani, Saulo Castellani, e você vai ver quem eu sou realmente, o que eu prego e o que eu faço da minha vida e o que eu posso agregar junto com você para mudar a sua vida. O barulho saiu porque eu tava entrando no teu Instagram aqui. Tem até um site agora ali na bio, Sim, eu tenho um site que ali. legal. E a rede social também crescendo, 16 mil seguidores. Cara, que legal. Parabéns de É um verdade. trabalho que a gente vem fazendo, cara, desde 2022. Só tenho a agradecer, cara. Tenho muitos parceiros que me ajudaram muito, tá? Muito mesmo. Eu não consigo enumerar todos aqui. Foram muitas pessoas que passaram pela minha vida. O que eu posso falar é que essas pessoas estão em minhas orações. Agradeço profundamente de coração, tá? Porque se eu hoje consigo levar para você um tratamento de qualidade, foi porque outras pessoas também me ajudaram muito, muito na plataforma digital. Porque como quem me conhece desde pequeno sabe, eu não tenho apreço nenhum e nenhuma, vamos dizer assim, sabedoria para lidar com a internet, mas graças à ajuda dessas pessoas, eu hoje estou aqui podendo ajudando você. Maneiro. Eu lembro que no primeiro episódio que você veio, a gente conversou um pouco sobre internet e você até falou assim, Thiago, não fala sobre esses nomes que eu não entendo nada que você tá falando. Acho que eu falei trend, se era ligado. Eu nem faço ideia do que é. Até hoje, cara. Até hoje. Qual que foi o último que saiu aí que falaram que eu tinha que fazer um troço desse, rapaz? Era... Não era... Não. Enfim, algumas coisas aí que... Tem uns tipos de post que sai novo. Que, pô, você que tá ali, você tem que estar, né, sendo autocomplacente com aquilo ali pra estar na moda. A pessoa falou pra mim, só você já fez isso? Eu falei, nem sei nem o que é. Nem faz ideia. Não faço ideia do que é. Porque esse é um dos atributos diferentes do meu trabalho. Eu tento passar um pouco mais de ser humano, né? Você pode ver que a maioria dos meus vídeos não tem muita edição. Eu faço em casa. Claro que tem uns mais rebuscados, que são pessoas que me ajudam, que explicam como funciona a plataforma para que a gente consiga ter um pouco mais de alcance, para que consiga chegar até você um vídeo. Mas eu gosto daquele vídeo natural. Aquele vídeo onde eu simplesmente olhei para o Thiago, lembrei de alguma coisa, calma aí, e vou ali falar. Maneiro. Entendeu? Então é esse tipo de informação que eu gosto de levar. E as caixinhas de pergunta funcionam bastante, né? Essas são boas porque a caixinha de pergunta, as pessoas não entendem que elas podem ter ali o que talvez elas não conseguem pagar para ter hoje. Verdade. Se elas soubessem que na caixinha de pergunta elas poderiam perguntar o que elas quiserem e que muito provavelmente eu vou responder, que raramente deixo de responder uma porque eu tenho obrigação. Se eu abro a caixinha de pergunta é para responder todas as perguntas que tem. É óbvio que tem umas que, pelo amor, né? Tem um limite, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, muito bom. E já fica aqui o convite para você retornar junto com a sua esposa, que também é da área da saúde, né? E a Brenda, qual é a área dela da saúde? Ela é farmacêutica formada também, se especializou na área integrativa na parte estética. Legal. Foi o que eu falei para você. Quando nós levamos uma pessoa em emagrecimento de maneira grandiosa, perdeu 10 quilos, 15, 20 quilos, essa pessoa vai precisar de reparos estéticos. E aí não é a minha área fazer, existem pessoas especializadas para isso, e ela é uma delas.
tá? Outra coisa que eu falei, a forma de levar a terapia de maneira mais rápida ao paciente, por exemplo, através da soroterapia, das vias de administração diferentes, ela também usa dessa forma, ela também trabalha com soroterapia, ela trabalha com ozonioterapia, ela trabalha com drenagem, ela trabalha com laser, ela trabalha com uma gama de procedimentos estéticos integrativos que pode fazer com que um processo que você está vivendo hoje seja muito menos agressivo ao seu corpo e com muito mais qualidade. Então, é imprescindível o trabalho dela hoje na sociedade. Excelente. Excelente. E essa área integrativa tem em todos os segmentos, né? Eu tô acompanhando agora também na área oncológica, né? O pessoal da saúde integrativa também trazendo qualidade de vida para quem está em processo de enfrentamento do câncer, né? Com quimioterapia, radioterapia, trazendo mais qualidade de vida também. Temos então, grandes trabalhos legal. na Argentina e na Suíça com oncologia. Legal. Temos grandes professores nesses dois locais. Legal. Tantos que são da Suíça, o Primórdio, né? Eu esqueci o nome dele, me perdoa, esqueci o nome do cara, mas é um bambambam mesmo, um cara extremamente inteligente e autodidata, né? Criou um protocolo onde ele diz que o câncer não é uma doença vamos dizer assim, de fim único. Ela cresce através de um somatório de hábitos e de um ambiente enfraquecido energética e nutricionalmente. Então, ele trata de forma mais macro o câncer. Ele não olha aqui, o câncer está aqui. Ele trata o ambiente para depois chegar aqui. Excelente, muito bom. Saulo, obrigado aí mais uma vez. Volte sempre aí, você tá em casa, sabe disso, né? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, espalhando um pouco daquilo que um dia me falaram e eu espero ter ajudado você. E você que não me conhece, fica o convite. Vai ser um prazer ter você nas minhas redes sociais ou se esbarrando na rua, por que não? É verdade. Galera, obrigado pela audiência de sempre, tá? Você que tá sempre ligado aqui, siga o Saulo nas redes sociais, siga a gente também e acompanhe todas as novidades lá no nosso Instagram, do Noar Podcast. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é um inscrito. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio do Noar Podcast. Valeu, tchau, tchau.